Bem-vindos! Este episódio serve para apresentar a série de conversas sobre orientações políticas que estou atualmente a gravar e que vai conter vários episódios com convidados diferentes. A motivação para estes episódios vem de uma insatisfação minha por sentir que devia haver mais conversas de fundo sobre a política e menos discussões sobre fediveres da política cotidiana. Decidi então gravar uma série de episódios sobre o tema. O meu objetivo é perceber melhor quais as ideias principais das ideologias políticas mais representativas e, sobretudo, quais as soluções que propõem para o mundo do século XXI. O objetivo é, então, o mesmo de sempre no 45 graus: compreender. No entanto, uma vez que em qualquer ser humano a visão política mistura um diagnóstico da realidade, sobre o que é, com concepções sobre o que deve ser, estas últimas inevitavelmente subjetivas, não seria possível obter da conversa com um único convidado uma perspectiva imparcial. Nem seria, aliás, desejável tentar fazê-lo. Por isso, tomei a opção de alargar o leque de convidados e procurar conversar com um conjunto heterogéneo de pessoas com orientações políticas diferentes, excluindo os extremos, que possam conjuntamente dar uma perspectiva complementar e abrangente das diferentes filosofias políticas atuais. Isto, claro, sem nos esquecermos de que a visão de cada convidado é, e ainda bem, sua e pessoal, e não propriamente a posição oficial de uma determinada ideologia. Tentei agremiar um leque de convidados o mais diverso possível, mas com duas coisas em comum na minha perspectiva. Não só um posicionamento político conhecido e sustentado, mas também disponibilidade para um diálogo intelectualmente honesto e aberto. Ora bem, e se digo que nenhum convidado é portador de uma visão imparcial, o mesmo tenho, claro, que admitir em relação a mim próprio enquanto interlocutor destas conversas. Achei por isso que valia a pena começar, antes de passar ao som da conversa, por explicar-vos qual o posicionamento político de que me sinto mais próximo. É uma descrição um pouco longa, mas julgo que vale a pena. Nestas conversas que gravei, assumo um posicionamento político próximo do chamado liberalismo clássico. É, para mim, a formulação mais eficaz para chamar a atenção para aquela que continua a ser, para mim, a variável-chave em política e que não parece ter importância de vida em Portugal: a liberdade do indivíduo, sobretudo no que diz respeito às liberdades civis e à liberdade económica. Dito isto, na verdade, a ideologia que me é mais familiar é o chamado liberalismo social. É, aliás, este o bairro político em que sou normalmente colocado naqueles testes de bússola política que todos já fizemos na internet e que valem o que valem, claro. Em Portugal, o liberalismo social, sobretudo na tradição europeia com que mais me identifico, a britânica mais precisamente e de Stuart Mill em particular, não tem grande correspondência na tradição política. Um partido desta área tenderia a ficar um pouco à direita do PSD em questões de economia e perto ou à esquerda do PS em questões sociais e de costumes. E o que defende então o liberalismo social? Esta corrente é herdeira, lá está, do liberalismo clássico, na medida em que coloca a liberdade do indivíduo em primeiro lugar, mas acrescenta-lhe algumas nuances importantes. Por exemplo, socialmente é igualmente ou até mais progressista, já na economia é menos liberal e mais centrista, embora não deixe de defender uma menor intervenção do Estado na economia do que é típico no nosso país. Estas diferenças surgem porque há a preocupação do liberalismo clássico com as chamadas liberdades negativas, isto é, a ausência de limitações externas sobre a vida de cada um. O liberalismo social junta, sem retirar o papel principal às primeiras, a preocupação com as chamadas liberdades positivas, como o direito à educação, por exemplo, que só podem ser completamente asseguradas por via da intervenção do Estado. É que não basta dar ao cidadão liberdade económica, liberdade de expressão e liberdade para viver como entende. É também preciso garantir que esse cidadão está em posição de poder usufruir, sem restrições, dessas mesmas liberdades. Porque um pobre iletrado ou uma pessoa doente, por exemplo, de pouco vão servir a liberdade económica, a liberdade de expressão ou a liberdade sexual, por muito que sejam garantidas naquela sociedade. Estes princípios do liberalismo são então as fundações da minha maneira de ver a política, pois colocam em primeiro lugar o respeito pela liberdade do indivíduo e, portanto, promovem também a possibilidade de progresso social e, não menos importante, defendem a consciência da responsabilidade pessoal de cada um de nós. Este último ponto é crucial. Para o liberalismo, a liberdade individual não vem sem um preço a pagar, porque numa sociedade em que as liberdades são garantidas, também é esperado que o cidadão haja enquanto, não o único, claro, mas o principal responsável pelo seu destino. Para além destas ideias de liberdade, a minha visão da política assenta ainda em 3 outros princípios essenciais, diferentes, mas para mim todos ligados de uma forma ou de outra à ideia da primazia da liberdade individual. São eles a racionalidade, o cosmopolitismo e a humildade epistemológica, um nome pesado, mas que já vou explicar. Primeiro, a importância da racionalidade é a importância de pensar a política fundamentando as nossas opiniões em factos. Significa isto a defesa da ciência baseada em evidência e a coragem de aceitar que em política o que deve contar é a verdade dos factos e não aquilo que sentimos ou que gostávamos que fosse a realidade.
Significa também pensar a longo prazo, isto é, ter a coragem de reconhecer que há medidas que temos que tomar hoje para assegurar o amanhã e que, inversamente, não faz sentido tomar medidas que impliquem serem as gerações futuras a pagar a conta. Em segundo lugar, o cosmopolitismo é, por seu lado, uma visão do mundo tendencialmente internacionalista e antinacionalista, o que, para mim, é um decalque direto do reconhecimento da liberdade do indivíduo e da noção de que o outro, o estrangeiro, não é nem mais nem menos do que nós. Finalmente, a humildade epistemológica é uma expressão que roubeia David Brooks e que significa, na prática, moderação. Implica reconhecer que em todos os temas, mesmo quando se discute temas que nos são caros, como para mim a liberdade individual versus o coletivo, por exemplo, estaremos sempre a discutir dois bens em confronto, duas verdades parciais. Podemos, naturalmente, achar que um vale mais do que o outro, mas não nos devemos nunca esquecer de que existe este trade-off em qualquer escolha. É esta noção de que a política é um confronto de verdades parciais, junta-se o facto de reconhecer que a realidade é tão, mas tão complexa e incerta que não podemos nunca presumir sermos os donos da verdade. Por isso temos a obrigação de pensar duas vezes antes de propor medidas drásticas. É, de resto, sobretudo, por causa destas limitações a que nenhum de nós é imune, que a democracia e o debate político são tão importantes, porque permitem confrontar perspectivas e, mais do que garantir a escolha certa hoje, assegurar que mais cedo ou mais tarde as escolhas erradas serão corrigidas. Estes três princípios que enunciei, a racionalidade, o cosmopolitismo e a moderação, assim como a defesa da liberdade individual que lhes está subjacente, nunca estiveram completamente implementados, naturalmente, longe disso, mas hoje estão especialmente sob ameaça, sobretudo pelos populismos tanto de esquerda como, mais ainda, de direita. Por exemplo, a nova era da chamada pós-verdade é uma verdadeira entrada a pé juntos sobre a racionalidade científica. O regresso em força da xenofobia e do medo do que é diferente, por seu lado, representam a antítese do multiculturalismo. E a moderação é hoje cada vez mais rara num debate político cada vez mais extremado em muitos países, não tanto em Portugal, felizmente. Ao mesmo tempo, o princípio de que a liberdade do indivíduo deve prevalecer sobre uma lógica de grupo está também ameaçado pela nova onda de justicialismo social e de censura recriminatória sobre o que se diz e as palavras que se usam, um movimento supostamente progressista, mas que ameaça tornar-se exatamente no seu oposto, e que já agora choca também de frente com a racionalidade e, sobretudo, com o mínimo de humildade epistemológica. Nestes tempos interessantes, parece-me, portanto, cada vez mais importante não só que cada um defenda os princípios em que acredita, mas, sobretudo, que se promova o diálogo e a troca de ideias e, o mais possível, o debate. Foi isto mesmo que tentei promover com estas conversas. Espero que gostem.